Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Estamos de volta a mais um Conversa de Classe. E, gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, um tesouro que realmente chegou por indicação de um outro entrevistado, né? Vocês, em algum momento, viram a entrevista aí do Léo Pérez e o Léo falou assim: Maíra, você tem que levar essa pessoa para o Conversa de Classe, porque ela é muito especialista nesse assunto que a gente vai conversar. E, gente, é um tema totalmente diferente, assim, eu conheço pouco, então hoje eu estou literalmente sentada aqui na cadeira para aprender com ela. A gente vai falar um pouquinho sobre práticas freinetianas. Eu treinei esse nome, confesso que eu treinei para não me confundir, né? Porque a língua vai para outro lugar ali. E eu tenho o prazer de receber a Gabriela Lucchesi Martins, que é especialista nesse tema. E, Gabi, a gente já estava conversando aqui antes de começar, né? E a gente combinou de começar começando mesmo, né? Eu queria saber, né, se você pode explicar um pouquinho para a nossa audiência o que são as práticas freinetianas e como que elas se diferenciam de outras abordagens pedagógicas. Gabi, bem-vinda aqui ao Conversa de Classe, é uma honra ter você aqui. Obrigada, Maíra, estou muito feliz com o convite, muito agradecida. Estou animada para o nosso bate-papo. Acho que é muito legal ter essa abertura para a gente falar sobre a pedagogia Freinet, as suas práticas. E é muito bom estar aqui para justamente isso, né? Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né? Realmente a pedagogia, às vezes, a gente nem conhece, a pedagogia Freinet, a gente às vezes não conhece nem quando vai fazer o curso de pedagogia, né? E as práticas frenetianas estão aí para facilitar o dia a dia do professor, né? Então, o que são essas práticas? Na verdade, ela é uma praxis, né? Porque ela une não só a prática em si, mas uma formação da criança, do aluno, da aluna para o mundo, né? Como um transformador do seu mundo. E as práticas frenetianas, elas vão sendo guiadas, né? Pelos princípios frenetianos, que tem 4 principais, né? A documentação, a afetividade, a comunicação, socialização e cooperação. Dentre esses princípios, ela vai levando, né, para a formação da autonomia da criança, né, da livre expressão, do tateamento experimental, de diversas formas, formando essa criança para o mundo, né? Então, o que o Freinet cria era uma educação igualitária, democrática, justa, né, da formação do cidadão para o mundo, para um cidadão crítico, argumentativo, né, que saiba lidar com as diversidades e que conheça o mundo, né, de diversas maneiras, né, a partir das suas vivências, trazer as suas vivências para dentro da sala de aula. E aí, nisso, ele vai criando as suas técnicas e instrumentos dentro da sala de aula. E aí, essas técnicas que são as práticas frenetianas, junto com os princípios, que a gente fala que são as praxes, né? Quando eu estava estudando sobre isso no mestrado, foi muito isso, né? Então, a técnica é uma prática, a prática é uma técnica, não, é uma praxis, né? Então, que a gente une muitas coisas com reflexão, com propósito, com objetivos, né? Então, a gente tem de técnicas a aula passeio, a aula da descoberta, a roda de conversa, o jornal escolar, o jornal mural, ou de parede, né? A gente tem o livro da vida, correspondência, e muitas dessas práticas vão utilizar instrumentos que o Freinet criava ou utilizava dentro de sala de aula, como a imprensa, né? Então, para a construção, né, do jornal, do texto livre, né, e sempre tendo a participação do aluno, né, nessa construção do conhecimento. Então, acho que a grande diferença é ter essa educação voltada para a criança, né, para a autonomia dela e fazendo com que ela faça parte do seu conhecimento. Então, não tem um material pronto, né? É a construção desse conhecimento junto com o professor. Então, ou com a professora, o aluno, a aluna, a gente sempre vai estar englobando todos ali que fazem parte daquela turma e daquele processo de ensino-aprendizagem. Então, o aluno faz parte disso. Ele não está fora disso, nem a vida dele de fora está
fora de lá. Então, sempre não existe essa dicotomia, né? Então, está sempre junto, vida, escola, vida, trabalho, escola, o jogo, trabalho, trabalho, jogo, sempre de uma forma de motivar e trazer o prazer para dentro da sala de aula. Então, a criança participando, ela vai se animar, se empolgar e trazer o seu conhecimento colaborando com aquilo que está sendo trabalhado dentro de sala de aula. Eu acho que é um E, pouco Gabi, isso, assim. Gabi, maravilhoso, assim, eu estava te ouvindo, né, e como a gente encontra vários termos, né, que ressoam muito na vida dos educadores. Eu acho que o professor é aquela pessoa que almeja, né, que a criança chegue na autonomia, que ela consiga resolver essas situações, e muito bonito você dizer dessa ideia da praxis, né, como uma dimensão maior mesmo da vida, né, integrando aí, acho que essas duas dimensões, né, a escola e a vida, elas passam a ser uma coisa só, né, e coisas que são aí interligadas. Eu estava pensando aqui, como que você enxerga essas práticas na realidade das nossas aulas, né, das escolas que nós temos hoje na sociedade. E eu também queria saber se você enxerga desafios específicos ou até mesmo resistências aí para poder implementar essa ideia tão bonita que Frenet trouxe aí e contribuiu para a educação. O Frenet, mesmo ele sendo da década de 20, de 30, né, e ter passado por vários momentos políticos, ele era um educador que tinha muito esse viés também político, né, e ele trazia desde aquela época a escola do povo, né, ele fez parte do movimento da escola moderna, e desde então ele falava que a educação, ela não só a educação, mas a própria pedagogia que ele criou não era um método, era uma pedagogia porque existia essa necessidade de mudança conforme o seu tempo, sua cultura, sua política, o seu espaço, o seu ambiente escolar. Então, isso dá para você adaptar. Então, eu acho que o que acontece com relação à resistência é que a maior parte dos professores e da forma como eles também foram ensinados, né, como forma eles aprenderam, vem do método tradicional, com apostila, de uma forma onde o professor é o que tem o domínio do saber, que é o dono do conhecimento, né? Então, talvez exista essa resistência pela essa dificuldade de talvez trazer, né, a criança como parte da construção desse conhecimento, como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Né? E é ela que, dentro, né, da forma como a gente pensa na educação, é ela que está ali, né? É ela que é a protagonista, é ela que está sendo, tendo uma formação, né? Diferente, dependendo da forma como você coloca, a criança vai se sentir fazendo parte, ela vai se sentir importante, isso vai dando empoderamento para ela, vai dando autonomia, vai fazendo com que ela se sinta importante naquele ambiente escolar, né? Que a história dela faz parte, a vivência dela é importante para aquele saber, para aquele conhecimento, e não apenas do professor. Então, acho que tem muito isso ainda. E assim, o professor ele pode tanto ele trabalhar sozinho, como a escola inteira trabalhar com essa proposta. Então, ou em algumas disciplinas ele consegue adaptar algumas atividades com a pedagogia Frenet. Muitos deles hoje utilizam muitas ferramentas tecnológicas, digitais, né, que vão auxiliar. Então, como o Frenet disse, as técnicas elas podem ser transformadas, elas podem ser renovadas, elas podem. O fio da meada aí, eu acho que é você ir a partir dos princípios, e a partir disso você vai construir a forma como você vai trabalhar em sala de aula. Né? A gente vai fazendo adaptações e o Frenet falava que era necessário isso desde aquela época, né? Então isso é muito bacana. E, Gabi, é muito legal você trazer mesmo para o pessoal esse seu olhar de especialista, né? De uma pessoa que estudou mesmo, né? A obra do Frenet e que com certeza aí já tem várias vivências que foram tangenciando aí com essa
filosofia, né? Essa prática, né? Vamos chamar aqui de praxis mesmo, para poder honrar aí o nome que o Freinet deu aí para todo esse pensamento maravilhoso que ele criou. E você tem algum exemplo que você considera inspirador para contar para o pessoal que você acha que impactaram positivamente o aprendizado dos alunos? E eu falo isso, né? A gente tem um público aqui bastante misto, tanto de docentes, mas também um público que está ainda saindo da universidade. Então, é bacana também a gente contar para o pessoal alguns exemplos, porque pode ser aí um norte para quem está saindo da universidade querer conhecer mais e se inspirar aí nas práticas freinetianas. O Freinet, ele falava muito das práticas, das técnicas e dos princípios. Quando eu fui estudar, que eu acabei definindo como praxis, porque era uma coisa que eu sentia necessidade. Mas espera aí, a prática é uma técnica, a técnica é uma prática? E aí, quando eu fui ver, estava tudo junto também com princípios, e quando eu fui ler sobre Freinet, ele tem muitos teóricos que ele se baseava, né? Então, e a sua própria forma de pensar o jogo-trabalho, trabalho-jogo, vem muito do materialismo dialético de Marx. Então, a praxis vem um pouco da minha leitura sobre Marx, e aí, para conseguir conciliar tudo isso, porque eu achei incrível quando eu consegui unir essas coisas numa só, né? Acho que a praxis ela é gigante, né? Quando a gente fala sobre praxis. E aí, voltando, né? Porque você tinha me perguntado antes. É que aí você falou de praxis, eu falei, preciso voltar um pouquinho na praxis. É, é, as, eu acho que, assim, muitos exemplos eu tenho, porque eu também estudei numa escola frenetiana, então eu sou um fruto dessa escola, assim, sabe? E aí eu fui para a área da educação justamente porque eu amei estar nesse contato com as crianças, estar no dia a dia, sabe, questão afetuosa, e também para passar para elas um pouco da minha vivência enquanto aluna, não só enquanto professora, porque foi aí que eu busquei ser professora, né? Isso é encantador, assim, eu acho que o dia a dia é incrível numa pedagogia Freinet. Você sentar numa roda, você está descalço, está na mesma altura do seu professor, da sua professora, você poder dar sua opinião, você está fazendo parte disso, é muito gostoso, sabe? E aí, isso que dá vontade de passar para outras pessoas, porque é muito bom as pessoas se sentirem bem e fazerem parte de um coletivo, né? Da cooperação, da comunicação, da afetividade, você documentar tudo isso através de um livro da vida, que é super legal, porque hoje eu vou lá na escola, eu vejo coisas de quando eu tinha 2 anos de idade, escritas lá nos livros da vida. Então é incrível, sabe? Você vê tudo aquilo que você vivenciou quando era pequena. Então é muito gostoso, assim. E aí, esses dias até de carnaval, né, que a gente está passando agora, uma mãe pegou e falou assim: eu coloquei meus filhos lá porque eu via que os adultos que se formaram lá eram muito legais. Eu queria que meus filhos tivessem essa vivência e tivessem essa formação. Eu falei, nossa, é bem isso mesmo. E eu vejo muitos pais de alunos que foram alunos da OCA, onde eu trabalho, né, que tem a pedagogia Freinet desde 1976, então há muito tempo, né? E hoje os pais tendo seus filhos lá, então isso é muito gostoso, né? Você vê o quanto que eles acreditam nessa proposta pedagógica, e eu acho que, na verdade, é uma proposta de vida, né? Eu acho que são princípios da vida, não é um princípio que você sai de casa, vou trabalhar lá, eu vou ser assim. Não, é um princípio que você leva para a vida, né? Então, é muito bacana isso. Acho que é muito legal. Gabi, que exemplo maravilhoso, né? Acho que não tem nada melhor, né, do que você contar da sua própria experiência. E eu falo assim, ó, que aqueceu meu coração aqui, ver o seu olho brilhando quando você conta essa história, quando você conta dessa experiência. E olha como isso, né, foi crescendo na sua vida a ponto de você se apaixonar aí pela educação e também querer levar isso para outras crianças, né? O que eu queria te perguntar para a gente ir encerrando, né? Como que você enxerga o futuro das práticas freinetianas, né? Como que você acha que elas reverberam aí, pensando um pouquinho a educação, talvez a médio e longo prazo? E uma pergunta que eu acho que é bem bacana, como que você acha, né, que elas também se adaptam a um mundo que é cada vez mais digital, né? Como que vocês, né, que estão numa escola que
que faz, né, as práticas frenetianas aí no dia a dia, também encaram essa integração com a tecnologia? Bom, acho que muitas coisas vêm mudando, né? Acho que a pandemia foi um auge que trouxe muita coisa boa para a gente continuar utilizando de novas tecnologias, né, de aplicativos, de coisas que vão facilitando o dia a dia nosso e das crianças também. E também vai trazendo a gente para o mundo da era digital, né? Então, eu acho que tem muitos sites, aplicativos que são super funcionais e que eu acredito que, com o objetivo naquilo que você está trabalhando, a gente pode utilizar de diversas ferramentas, né? O computador é um antigo que a gente já vem utilizando há muito tempo, né? Então, os aplicativos estão aí também a nosso favor. Eu acho que muita gente trabalhou com a plataforma do Google, do Microsoft, Edge. Tem várias plataformas que colaboram muito. Mesmo na hora de você dar uma atividade de tarefa para as crianças, eles podem fazer sempre, né, a utilização de sites, de buscas, né? Sempre isso já ocorre há muito tempo, né? A construção do trabalho coletivo através do Google Docs, por exemplo, né? Um livro da vida também na época de pandemia a gente fez online no Google Docs. Então, assim, tem muitas maneiras que vão colaborando e aplicativos e sites que os próprios professores também vão construindo. Então, o Léo mesmo que você comentou, ele utiliza muito essa ferramenta de ir, você ter o seu próprio acesso para você realizar os exercícios de matemática. Então, tem várias maneiras que a gente pode ir utilizando. Não é uma coisa fechada a pedagogia Frenet, pelo contrário, ela sempre está aí para nos dar esse apoio, né, de formação do que a gente quer para o futuro das crianças, né, enquanto ser democrático, um ser que pensa na diversidade, que pensa na justiça, que seja uma pessoa crítica, né? E trazer ferramentas é sempre bom, porque a criança vai interagir, vai sentir prazer na hora de estar fazendo, vai ter uma motivação. Então, tudo eu acho que é bem-vindo. Acho que nada é fixo, nada é imutável. Pelo contrário, tanto que Frenet coloca as invariantes como umas coisas voltadas para os princípios frenetianos. Então, a democracia de amanhã é feita pela democracia dentro da escola, a esperança otimista de vida. Então, são invariantes pedagógicas frenetianas que estão aí permeando por anos e que são ligadas à formação do ser, né? E não uma coisa fixando, você tem que. Não, eu acho que é importante coisas permanecerem como a roda de conversa, que é um momento de socialização, o livro da vida, que é uma forma de registrar, o jornal, que é uma forma de você construir o conhecimento coletivamente, a aula passeio, que também dá para você fazer virtualmente hoje, né? É uma nova forma. Então, você vai entrando no Museu do Louvre com a sua turma ali, né? Então, isso é muito bom, né? Então, acho que vem tudo a nosso favor, né? Acho que vem colaborar, né? A tecnologia está aí a nosso favor, os meios digitais, né? Acho que isso é incrível. Gabi, olha, com certeza é uma entrevista que vai reverberar no futuro das pessoas. Estou muito feliz que você veio aqui no Conversa de Classe conversar com a gente desse tema e acho que aproximar mesmo, né, as pessoas do que é a pedagogia frenetiana, né? Quero agradecer a sua presença e, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Muito obrigada, Maíra. Estou muito feliz de trazer um pouquinho da pedagogia que eu amo, que eu acredito, e ter sempre essa esperança otimista dentro da educação, com a educação, com todos vocês aí. Estamos juntos. Até mais, gente.